o homem, quantos traficantes, quantos assassinos que hoje é cristão e dá um bom testemunho. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Porque Jesus não era meramente um homem. Jesus Cristo não foi conspirado. Jesus Cristo não foi Herodes o Tetrarca, o Grande. Jesus Cristo não foi Nero, Constantino, Tiradentes, Maomé, Buda, Allan Kardec. Maurício de Nassau, um grande homem, que quando chega aqui em Pernambuco, encontrou Pernambuco falido. E ele começou a emprestar dinheiro aos usineiros. Mas infelizmente apertaram ele, a Europa, para que ele cobrasse as dívidas do usineiro, porque eles eram opressores. Maurício de Nassau, como era um cristão, disse: eu não posso fazer isso, eu dei a minha palavra e vou manter a minha palavra. Eu prefiro perder o meu status de que eu voltar atrás. Um grande homem, quando alguém esperava uma frota aqui de Maurício de Nassau com um grande exército, Maurício de Nassau aqui, por contrário, chegou com um batalhão de médicos, de enfermeiro, arquiteto, engenheiro. Eu quero fazer assim uma comparação de Maurício de Nassau a uma grande enorme diferença, como Jesus Cristo. Os judeus esperavam um Jesus monarca, os judeus esperavam um Jesus nascido no berço real, um homem preparado, dotado de guerra, com estratégia superior do que a de Roma. Quando alguém esperava Maurício de Nassau trazer aqui um grande exército, Maurício de Nassau trouxe médico, engenheiro, arquiteto. Jesus, quando alguém esperava que ele vinha para libertar Israel do jugo tirano de Roma, Jesus Cristo veio para libertar o homem do jugo do diabo, que era pior do que o jugo de Roma. O jugo de Roma durou 1000 anos, o jugo do diabo permanece eternamente, e você nunca poderá escapar da tirania, da crueldade, da perversidade do diabo. Só quem pode libertar o homem dessa tirania é Jesus Cristo. Por isso que ele não achou dentro dos homens, dentro dos anjos e dos 24 anciãos ninguém digno. Somente ele, o sangue inocente, Deus que despojou a sua divindade nos céus, sem pecado algum. Aí a Bíblia fala em Isaías que ele veio como uma ovelha muda ao matador e não abriu a sua boca. Ele apanhou no rosto, Deus, aquele que criou você, aquele que me criou, aquele que criou a fauna e a flora, aquele que criou todo ser vivo, estava agora diante de Pilato. Ele já havia passado pelo sinédrio, ele já havia apanhado dos soldados lá no sinédrio no rosto, já havia levado bufetada lá no sinédrio. Estava ali o Filho de Deus, sem pecado, inocente, o próprio Deus em forma humana. Aí como alguém procura agora colocar a culpa em Deus? Foi ele que deu o seu filho. Jesus não veio, não foi porque Deus ordenou, não. Deus não obrigou Jesus a morrer pelo mundo, não. Jesus mesmo se ofereceu a ele. E o Pai agora ordenou e deixou que ele viesse. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu quero te dizer uma coisa: os braços de Deus estão abertos para te absolver, para te perdoar. Mas se você morrer nessa condição, você vai ser culpado do sangue dele, você vai ser culpado da morte dele, tanto quanto Anás e Caifás e Pilatos e os soldados que crucificaram e assassinaram a Cristo. Você vai ser reputado como assassino. Você vai ser reputado como também derramou e participou da morte e derramou o sangue de Jesus Cristo. Agora não. Agora ele está como advogado. Agora ele está
com os braços abertos, esperando o pecador arrependido, esperando aquele que reconheça que precisa dele, que precisa ser absolvido do lago de fogo, da condenação, da segunda morte, num lugar onde não tem uma rede, não tem um hospital, não tem uma área social, não tem uma rede social, não vai existir água, não vai existir alimento. Você vai ter a sede, mas não haverá água. Você terá fome, mas não haverá alimentos. Aqui você pode passar por qualquer situação física. Uma dor no fígado, uma dor no rins, de cabeça, uma dor lombar, uma dor na clavícula, uma dor ou uma hérnia de disco na coluna. Você pode procurar um médico no hospital. Ele vai passar um paliativo. Mas você vai descansar daquela dor pelo tempo. E você vai ter um certo horário, uma cama para você dormir. Existe um horário para você almoçar. Existe um horário para você jantar. Existe um horário para você coabitar com a sua esposa. Existe um horário, existe um dia. Existe a ocasião, a oportunidade de você tomar uma cervejinha, tomar um bom vinho, de você fumar uma maconha, uma pedra, de você adulterar, trair a seu marido, trair a sua mulher. Existe ocasião que você vai sair, não para jogar, não para ir para um campo, não para ir para um zoológico, não para ir para um cinema, não para ir para um piquenique, não para ir para um campo de futebol, mas você vai sair para matar um pai de família, você vai sair para matar uma mulher grávida, você vai sair para matar uma criança, você vai sair para matar um pai de família, você vai sair para assaltar, você vai sair para assediar a mulher do seu amigo, você vai sair para assediar a mulher do seu próximo. Você vai desejar, por questão de inveja, matar o seu colega, seu amigo, seu vizinho, porque ele prosperou, ele tem alguma coisa na vida. Então você deixou que a inveja, o ódio nascesse no seu coração e você agora projetou em matar o seu colega para herdar a herança dele. Quantos casos não tem acontecido aqui? O cara mata o outro para ficar com a empresa do cara. Porque aquele cara está competindo com ele e está se saindo bem. Ele não está tendo o lucro que ele pensava que ele desejava, mas o amigo dele está tendo. É que ele fez, ele faz uma armação. Ele projeta o meio de tirar às vezes aquele cidadã para ele se apossar e ficar sendo o líder daquela empresa. Nós vivemos em uma sociedade podre. Nós vivemos em uma sociedade promíscua. Nós vivemos em uma sociedade que o homem e a mulher hoje só tem prazer nas coisas desse mundo. E a Bíblia diz que quem ama este mundo se torna inimigo de Deus. Que o amor a este mundo levará o cara para a eternidade sem Deus. Porque o homem ama o adultério, o homem ama a violência, o homem ama vestir uma saia, o homem ama vestir um cuecão de couro, o homem ama tirar a vida do próximo, o homem ama a ser depravado e mentiroso. Mas esse não é o propósito de Deus. Uma certa vez, quando eu prego aqui, eu digo, um traficante, ele foi assassinado. Ele estava nos últimos dias dele de vida. Uma grande multidão estava fazendo uma selfie. E ele lá estava morrendo, crivado de bala. As pessoas veio pegar o cara e socorrer o cara. Ele pode ser um ladrão, ele pode ser um traficante, ele pode ser um assassino, mas ele deve ser levado sim para o hospital. Porque a lei de Deus é essa, não matarás. Capítulo 9, o versículo 6 de Gênesis: aquele que vaza o homem, aquele que derrama o sangue do homem, o sangue dele também será derramado. O problema do cara assassino que tem prazer, que é quanto mais, ele não é com a justiça, não é com a sala de custódia não, é com a justiça divina, porque um dia ele vai se apresentar perante Deus, que você queira que não queira, e esse sangue, e esse crimes que você cometeu e não se arrependeu, você vai ser prestado, você vai prestar conta, o livro vai ser aberto, vai chamar o seu nome. Sabe por que eu estou pregando assim? É para o seu bem. Que a igreja hoje, ela não tem esse cuidado, esse propósito de ensinar isso não. Para ele, é falar da vida dos outros. Fala uma palavra dessa aqui que a Bíblia diz, e Paulo diz assim: condenai as obras infrutuosas da treva, isso publicamente, abertamente. Para ele é você falar da vida dos outros.
Você é odiado, é perseguido. Você não é bem aceito, bem visto. Vou procurar uma vírgula na sua vida para lhe manchar. Ou se não for possível, até para tirar a sua vida e assassinar você. Amém, meu irmão? Nós vivemos em uma época, meu irmão, uma dispensação da apostasia. Para onde você vai? Ao que você vê, ao que você ouve. Apostasia na religião, apostasia na música, apostasia no futebol. Apostasia num livro, num filme, numa novela. Tudo isso tem contaminado o caráter, a moral, a comunhão do homem para com Deus, porque o homem hoje, todavia, ele endurece o coração dele para as coisas de Deus, não tem prazer mais, não quer saber mais de Deus, tem dado as costas para ele, porque ele ama as coisas desse mundo. O diabo tem cego a ele. A Bíblia diz que o mentiroso, aquele depravado, imoral, assassino, o diabo, ele trabalha 24 horas para manter você cego, para que você não entenda a verdade, para que não resplandeça a verdade em você, porque o alvo do diabo e do anticristo é a sua vida, é a sua alma. O diabo é mentiroso, o diabo é pai da mentira, o diabo é acusador. Nós aqui pregamos na luz da palavra de Deus, mas quem condena e quem acusa o homem é o diabo. Está escrito lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim: ai dos que habitam na terra, porque o vosso acusador foi lançado sobre ela. Aí o pregador diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Escapar de quê? O terremoto, do tsunami, era isso o pensamento do escritor? Como escaparemos nós? Da guerra, do desemprego, da fome gerada, da carestia, dos impostos, que é lícito pagar, porque Jesus disse: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas também a própria Bíblia diz assim: ai dos que criam leis injustas para condenar o trabalhador. O profeta está dizendo que o trabalhador, ele tem prioridade. O dinheiro que entra nos cofres públicos visa ao trabalhador, a beneficiar o trabalhador. Então esse investimento será na educação, na moradia, esse investimento será na segurança, esse investimento será no seu salário, não é esse salário de fome que você ganha hoje. Ai dos que criam lei injusta para condenar o trabalhador. O profeta, quando viu esse cenário, ele começou agora a condenar. Ele começa agora a reivindicar. A prioridade ao trabalhador, o respeito ao trabalhador, a atenção voltada para o trabalhador. O que nós estamos assistindo hoje é o contrário, são a inversão de valores. Aí Ezequiel no capítulo 34 diz assim: ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas. Aí Ezequiel está falando de quem dos pastores? No capítulo 34. Aos reis, os governadores, eram os prefeitos, os príncipes, os seus ministros, os sacerdotes, que estava tudo riquinho, menosprezava o cidadão, menosprezava a viúva, menosprezava os órfãos, menosprezava o necessitado e o pobre. Eles criavam a lei para se proteger a ele com a sua família e toda coisa prevaricadora, satânica que vem governando o mundo. O diabo não vai tirar proveito de um catador de papel, não. O diabo não vai tirar proveito de um catador de lixo, não. O diabo não vai tirar proveito de um cara que passa o dia todo numa moto para acrescentar o seu pão em sua feira, não. O diabo vai influenciar e vai tirar proveito. É do governo, é do presidente, é do prefeito, é do governador, é do senado, é do deputado, é do cantor, é do jogador. Quando eu falo cantor e jogador, eu falo aquele cantor que é depravado e imoral, que traz a sua música depravada para corromper a dignidade, a decência, a pureza da família, do casamento e da juventude. Aquele que faz apologia às armas.
me lembro que quando Bezerra da Silva estava vivo, ele fez uma música que ele dizia assim: você com a arma na mão é um bicho